versículo que ela nos dá uma segurança tremenda em relação a essa provisão de Deus. E eu quero que você abra em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esse é um versículo para que a gente esteja até mesmo lendo ele todos os dias como oração, se apropriando dessa palavra de bênção, dessa palavra de segurança que Deus oferece. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19, finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo expressa dessa maneira essa confiança que ele tinha em Deus. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Eu sei, amados, que muitas vezes a gente passa por situações em que a gente fica abalado. A gente balança quando vê aí às vezes as contas acumulando, as dificuldades em honrar compromissos, às vezes uma situação prolongada de desemprego, e às vezes bate até aquela dúvida: será que Deus está me provando? Será que Deus está me castigando? Será que eu estou sendo infiel em uma área, por isso que eu estou sofrendo tudo isso, passando essa provação? Não é nada disso. Primeiro, porque Deus não castiga. Essa é uma visão do passado, essa é uma visão da Inquisição, uma visão do catolicismo. O nosso Deus, Ele é Pai, Ele não castiga. O que acontece muitas vezes é que nós colhemos o resultado daquilo que plantamos. E às vezes situações em que nós erramos, elas custam para nós uma consequência. Muitas vezes calculamos mal, os nossos investimentos, e de repente a gente se vê numa situação de prejuízo. E aquilo gera, às vezes, meses de trabalho para colocar de novo a casa em ordem financeiramente. Mas não é castigo de Deus, é consequência de decisões erradas, é consequência de, muitas vezes, a gente ter escolhido um caminho mais difícil, um caminho mais longo, uma profissão mais trabalhosa de se alcançar. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa compreender, e elas não são, de forma alguma, uma punição de Deus. Eu olho muitas vezes aí para a carreira que o Mateus e o Lives escolheram, uma carreira profissional que não é nada fácil. É uma profissão assim extremamente difícil e concorrida. Se a gente olhar também aí a situação desses irmãos que a gente orou, Paulo, Jardel, Alex, é bonito, quando a gente vê: nossa, ele é jogador de futebol, mas é uma carreira difícil, amados. Não é um caminho mais fácil. Não é um emprego assim que você coloca ali um currículo, manda e você tem opções várias, múltiplas. Então a gente olha, às vezes, quando passa um período assim de dificuldade. Eu falei com o João Paulo esses dias atrás, olha, a carreira que você está escolhendo é uma carreira difícil. Mas como você tem já a plena convicção que é isso que você quer, não tem outra escolha, você vai ter que batalhar por isso. E aí vem essa palavra de Deus, esse versículo que Paulo ele escreve a uma igreja, a cristãos, e ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não há sequer uma única necessidade que o nosso Deus deixe de nos suprir. Muitas vezes esse versículo ele tem sido distorcido, como se fosse uma obrigatoriedade em Deus fazer com que todos os cristãos prosperem, sejam ricos financeiramente. Não é isso que o texto fala. Se a gente olhar o capítulo todo, o versículo 4, capítulo 4, o que Paulo coloca, o contexto da onde está esse versículo, Paulo estava falando da provisão de Deus em todas as áreas da vida dele, a ponto dele dizer que ele podia todas as coisas daquele que o fortalecia. E se a gente olhar um pouquinho antes, alguns versículos,
Por exemplo, o versículo 11, ele diz assim: eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então olha o contexto que Paulo estava dizendo essa palavra de bênção, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo diz assim, no versículo seguinte, no 12: tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou seja, quando ele passava por uma experiência de humilhação, ele conseguia permanecer na fé. Quando ele recebia um elogio, quando ele era exaltado, ele permanecia na mesma fé. Ele não subia, no tamanho, como se diz, Paulo era um homem que conseguiu, no relacionamento dele com Deus, aprender a viver num equilíbrio, numa estabilidade emocional, numa estabilidade que mesmo quando ele passava por essa situação, olha o que ele diz aqui: de tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. É o versículo 12, a continuação. Tanto de abundância como de escassez. Então Paulo estava dizendo que ele não era firme, não ia bem só quando as coisas estavam boas. Quando ele passava fome e escassez, ele também conseguia permanecer. Ele se mantinha de pé. Ele não se abalava. É porque ele sabia que Deus é quem provia na vida dele toda a sua necessidade. É nesse contexto que ele diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo uma autossuficiência, de que ele podia tudo. Não, eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. Então isso, amados, é algo que nós precisamos aprender. Nós podemos tudo, sim, não na nossa força, mas naquele que nos fortalece. Então, nesse contexto que Paulo continua dizendo, ele fala aí também do socorro financeiro. Ele não estava deixando de lado. Nos versículos seguintes, ele agradece à igreja de Filipos pela ajuda que ele havia recebido. E era uma igreja pobre. A cidade de Filipos não era uma cidade próspera. Os cristãos ali, eles não eram cristãos prósperos. Eram pessoas que tinham dificuldades. Aliás, a igreja sempre nasceu, ela começou em lares humildes, com pessoas humildes, com necessitados, com pessoas carentes. Então Paulo agradece o socorro que ele recebeu, até mesmo quando ele estava em Tessalônica, ele recebeu oferta dos irmãos de Filipos. E lá no versículo 17 ele diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Ele estava dizendo, em outras palavras, que aqueles que semearam, sustentando o ministério dele, receberiam crédito, receberiam de volta, porque Deus é galardoador. Deus, ele recompensa todo investimento que nós fazemos, todo investimento feito de coração, tudo aquilo que você deu, que você ofertou, que você entregou, seja o teu dízimo, a tua oferta, ou o teu tempo, ou a dedicação ao teu ministério, Deus, ele recompensa. E Paulo tinha consciência disso. Por isso que ele diz isso. O que me interessa é saber que aquilo que vocês semearam na minha vida, ele vai aumentar o crédito de vocês. O vosso crédito será aumentado. Diante de quem? Diante de Deus. Então ele diz assim: eu recebi tudo e eu tenho em abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Ou seja, Paulo não rejeitou a oferta, ele recebeu uma oferta para se manter financeira, e ele agradece. Ele diz: olha, essa oferta, ela foi como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Abençoou a vida dele, mas aquilo, ele compreendeu que aquilo que aquela igreja fez por ele era algo que estava primeiramente agradando a Deus. Ele falou: olha, isso que vocês estão fazendo é muito, é algo que vai além do que vocês estão imaginando, isso está agradando a Deus. Por isso que a gente vê muitas vezes, quando a igreja investe na obra missionária, quando a gente faz ofertas, quando a gente envia ajuda, nunca falta, aquilo nunca faz falta na tesouraria. Pelo contrário, a gente recebe outras, muitas vezes em proporções maiores. Então isso é o favor de Deus. E dentro desse contexto todo, que Paulo fecha essa carta aos Filipenses,
com essa palavra, que ela é uma segurança, que ela é uma garantia para a nossa vida. Uma garantia, que é o que Paulo coloca aqui, olha, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu notei aqui uma coisa que é interessante, essa palavra, amados, é para os filhos e filhas de Deus. Ela não é para o ímpio, ela não é para aquele que ainda não se converteu. Essa promessa é para aqueles que já receberam a Cristo. Porque olha o detalhe que Paulo coloca. Ele poderia ter dito assim: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Essa palavra ser estendida a qualquer um. Mas ele coloca aqui algo que prende. Ele diz assim: há de suprir em Cristo Jesus. Eu entendo que somente aqueles que estão em Cristo Jesus é que podem usufruir dessa promessa, é que podem se colocar debaixo dessa segurança. Em Cristo Jesus, aqueles que têm um relacionamento com Jesus Cristo, aqueles que têm a Jesus, né, de uma maneira pessoal, como amigo. Quando você vai orar, quando você tira um tempo de oração, quando você se tranca no quarto, seja lá quando você ora, você está conversando com Deus, você está tendo um diálogo. Então às vezes a gente para ali para orar e a gente começa a falar com Deus, na certeza que Ele está ouvindo e Ele está ouvindo. Então é essa intimidade relacional, é essa relação, esse relacionamento que nós temos com Deus, que é algo íntimo, que nos permite apropriarmos uma palavra como essa. Nós somos amigos de Jesus, nos tornamos amigos de Deus, e Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades, ainda que porventura você esteja passando uma dificuldade. Eu me lembro, eu gosto de citar o presbítero Josias, porque foi uma pessoa muito importante na nossa vida, e uma vez ele compartilhou comigo uma fase difícil da nossa vida, e a gente estava debaixo de uma crise financeira muito forte, e ele compartilhou o versículo do Salmo 37, o versículo 25. Eu não lembrava, agora me veio à memória esse versículo. E ele fala assim: olha, é Davi dizendo, né? Fui moço e agora já sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está diretamente relacionado. O justo é aquele que foi justificado por Deus. E Davi diz assim: olha, eu já sou velho. Davi escreveu esse salmo talvez no final da sua vida. Ele fala: eu nunca vi o justo desamparado, e nem os filhos, né, a descendência, mendigar o pão. Por quê? Justamente porque a gente volta para essa colocação de Paulo, que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E isso não fica restrito apenas à questão financeira. Cada uma das nossas necessidades, necessidade sentimental, necessidade de amor, necessidade de companhia, necessidade de relacionamento, Deus há de suprir. Então nós precisamos confiar nisso. E ainda mais, Ele tem para nós o melhor. Ainda Ele tem para nós o melhor. De repente o que a gente está vendo, a gente pensa que aquilo é o melhor, mas Deus tem algo ainda melhor do que aquilo que nós estamos imaginando. Então, eu deixo essa palavra com a igreja, para os irmãos estarem refletindo, guardando, e crendo que o nosso Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém? Vamos nos colocar em pé.